Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Essa, como a de ontem, não está sendo ao vivo, foi gravada, né? Então, espero que você esteja assistindo no domingo mesmo, que é quando está planejado para ela ir ao ar. Só relembrando que na live de ontem eu falei sobre 2 temas, né? Ali amarrando todo o acontecido da semana. Então, falei de 2 temas, falei do Paulo Gustavo, né? Da doação que ele fez para a obra social da irmã Dulce, e depois relembrei também, falei sobre ali o aspecto psicológico e espiritual do que aconteceu em Santa Catarina, né, no município de Saudade, no qual um homem entrou e levou a vida de 5 pessoas, né. Então, bem, que Deus os tenha, já fizemos nossas orações por eles, certamente, e hoje, no domingo, a gente reserva para não comentar exatamente sobre o que aconteceu ao longo da semana, mas para preparar-nos para essa semana que começa. Hoje é domingo, já estamos no meio do dia, aqui, né, 12h50 em ponto, entramos aqui com a nossa live, e a nossa ideia é tocar em temas, como eu disse, mais espirituais ou intelectuais. Eventualmente será a dica de algum livro ou comentário sobre um capítulo de livro, às vezes sobre um tema espiritual mais direto, às vezes sobre uma virtude ou uma disposição do espírito, que é o que eu vou comentar hoje. Não há nada, não há nenhuma, né? Não há nada que marque mais, não há nenhuma característica mais marcante para um cristão, e se você não é cristão, bem, para um ser humano, do que a alegria. Uma pessoa que não se encontra alegre com frequência, essa pessoa, de fato, está com algum problema. E a gente já vai analisar aqui quais são os problemas. Em primeiro lugar, não estou falando de uma alegria de um bobo alegre. Eu não estou falando de uma alegria canina, de uma alegria fisiológica, de uma alegria, né, daquelas alegrias toscas e superficiais. Estou falando de uma alegria profunda. Daquela capacidade de quem se sabe, né, instalado na realidade, de quem sabe filho de Deus. Olha, uma pessoa que saiba de onde vem e para onde vai, ela tem ali um certo itinerário traçado, ainda que todas as circunstâncias elas vão se alterando no meio do caminho, né? Olha, uma pessoa concreta, vamos pegar a vida de um herói ou a vida de um santo. Em algum momento da vida deles ficou claro de onde eles vêm e para onde eles vão. E o que acontece no meio do caminho, toda a sua circunstância, né? Ora, se ele está na Itália ou se ele está na França, se ele está em Portugal ou se veio para o Brasil, se ele está entre índios ou se ele está entre reis, se ele está no Oriente Médio, se ele é pobre, se ele é rico, né? Se ele tem saúde ou se ele não tem saúde. Olha, isso são coisas que nos acontecem. Isso são como que acidentes na nossa vida. Isso acontece. A disposição de espírito de um homem e de uma mulher alegre é integrar isso tudo, seja a riqueza, seja a pobreza, sei viver no muito e sei viver no pouco. Seja a saúde, seja a doença. Uma pessoa que tem essa alegria interior, ela aproveita todas as circunstâncias externas, eventualmente circunstâncias muito devastadoras para a gente, né? A perda de um filho, a traição de um esposo, de um marido, né? Ou um cenário político que vai ladeira abaixo, ou nossa empresa que começa a quebrar. Olha, uma pessoa que tem essa alegria, ela aproveita todas essas circunstâncias para integrar na sua personalidade, no seu caráter, com a finalidade de cumprir esse sentido mesmo da vida dela. Uma pessoa que saiba de onde ela veio e para onde ela vai, ou seja, de onde eu vim. Bem, eu vim da vontade e da bondade de Deus. Eu estou aqui nesse mundo pela vontade e pela bondade de Deus. Ele me criou. É daqui que eu vim. Olha, então eu me reconheço filho de Deus. Reconhecer-se filho de Deus é um dos princípios da gratidão. Uma pessoa que se saiba filho de Deus, ou seja, eu só estou na existência. Eu só vim para a existência porque teve um Deus que me pensou antes de toda a eternidade para que eu fosse feliz e santo ao lado dele, em conspecto eius. Olha, isso é motivo suficiente para que a gente esteja alegre, né? Eu sou sustentado por uma força, eu sou sustentado, né, por uma energia, como gostam de dizer. Eu sou sustentado por Deus, Criador de todo o universo, que é bom, que é fiel. Isso aqui já é mais do que suficiente para a gente estar constantemente alegre. Você concorda ou não? Essa é a minha origem. E para onde eu vou? Olha,
eu vou para realizar essa mesma vontade de Deus que me criou para algo, que me criou para que eu fosse feliz e santo ao lado dele. Ou seja, qual que é a minha origem? Minha origem é o querer e a vontade de Deus. E qual que é o meu destino? Meu destino é viver na eternidade ao lado desse mesmo Criador. Ou seja, a santidade. Uma pessoa que tenha claro esses dois pontos, a origem e o destino, né? A origem e o destino, tudo que lhe acontece não é capaz de tirar alegria, mas pelo contrário, é a alegria que integra todas as circunstâncias da nossa vida nesse projeto, que não é linear, evidentemente, mas que tem um ponto de partida e um ponto de chegada muito claros. Muito claros. Muito claros. Então, olha só, eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Alegria é a chave. Alegria talvez seja o elemento místico, o elemento ascético mais importante para um homem concreto nesse mundo, para um filho de Deus, para um cristão. Alegria, sem alegria não se vai a lugar nenhum. Sem alegria, sem uma alegria verdadeira, essa alegria de quem sabe a sua origem e quer o seu destino, ou seja, sabe de onde veio e quer para onde deve ir. Sem essa alegria, tudo é tragédia, tudo é sofrimento, tudo é angústia, tudo é vazio, tudo é caos. Bem, cultivar essa alegria é um dos princípios que mantém a gente nessa rota incerta, nessa rota não linear, nessa rota de altos e baixos, evidentemente, mas mantém a gente nessa trajetória, nesse trajeto, que começa num ponto muito claro, anterior à nossa vontade, anterior à nossa consciência, anterior ao nosso querer, e termina num outro ponto, que aí sim, leve em consideração essa mesma vontade, essa mesma consciência, esse mesmo querer agora nossos, que se dispõe a integrar todas as circunstâncias da vida. Então, nesse domingo, a gente vai olhar para as circunstâncias da nossa vida, todas elas, né? Se são circunstâncias de alegria, porque eu estou num bom momento, bem, graças a Deus, e que eu não me perca. São circunstâncias de tristeza, graças a Deus, e que eu saiba aproveitá-las. São circunstâncias de riqueza, graças a Deus, que eu não me torne vaidoso, avarento. São circunstâncias de pobreza, bem, que eu não me torne autossuficiente, autocentrado, desesperado. Mas a alegria, essa alegria de quem medita a sua origem e deseja o fim, essa alegria vai aparecer. Ela que sustenta a gente nas tribulações, ela que sustenta a gente nesses momentos de incerteza do mundo, ela que sustenta a gente diante de todas essas notícias que a gente vai ouvindo ao longo da semana que podem tirar uma paz, podem tirar a esperança, podem tirar o brilho, podem tirar essa alegria de quem ainda não meditou suficientemente sobre sua origem e sobre o seu destino. Então, nesse domingo, é um tempo onde a gente, em geral, não trabalha, em geral está mais calmo, em geral está com a família, né? Em geral está no nosso lazer. Olha, reservar um tempo nessa próxima metade do dia para meditar mesmo sobre isso, né? Talvez a gente não tenha meditado, a gente não medite sobre essa coisa aí há muitos anos. E talvez aí esteja a origem e o motivo desse sabor meio esquisito na nossa boca. Dessa quase uma tristeza constante, um olhar assim meio, né? Um olhar meio desesperançoso no fundo, meio cético talvez para o nosso casamento, para os nossos filhos, para as coisas que nos cercam. Estou só te comunicando uma prática bimilenar, né? Meditar sobre a origem e sobre o fim. Meditar sobre isso e sobre o fim. Reservar um tempo mesmo, diário, para meditar sobre isso. Da onde eu vim e para onde eu vou. Olha, isso para a gente não é um mistério, isso é muito claro. Isso é muito claro. Da onde eu vim? Olha, eu vim de um princípio anterior a mim, que me conferiu o ser. E para onde eu vou? Ora, eu devo ir. Assim como tudo que é criado deve ir para a sua finalidade. Né? Esse lápis, para onde ele deve ir? Ele deve ir para um papel e para que ele escreva, assim ele será feliz. Né? Esse copo deve guardar aqui o café. Esse café deve ir para onde? Deve ir para a minha boca, para isso que ele foi criado. Né? As coisas têm uma finalidade, ela chama natureza. Assim como o rio ele deságua para um certo lugar, as coisas criadas elas vão para um certo lugar também, que é o lugar da sua função. Meditar sobre isso, qual que é a função do homem? Qual que é a função do homem? Olha, uma dos indicadores de que o homem está na sua função é a alegria e a felicidade. Verdadeira, plena, ampla, impassível, inabalável diante das circunstâncias de pobreza, de doença, de desespero, de falência. Se eu turvo, ou se eu mexo, se eu rebaixo a minha alegria, a minha felicidade, porque eu perdi um pouco de dinheiro, porque a bolsa caiu, porque meu time perdeu, porque meu filho fez uma malcriação, porque minha mulher chegou tarde em casa, porque meu marido não me deu atenção, olha, claramente
Claramente você está distante do sentido da vida, você não está meditando sobre a origem e o fim mesmo dessa vida, porque nós devemos ser esse, né, que ama uns aos outros. Né? Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Nós devemos ser esse, o que dá a vida pelo filho, o que dá a vida pela esposa, o que dá a vida pelo colega de trabalho, o que dá a vida pela comunidade. Olha, se nós somos ainda passivos ou somos peões nesse tabuleiro de xadrez, somos sacrificados, né, no primeiro mexer, a gente ainda não meditou suficientemente sobre o que é a nossa vida, a gente não está dentro da mesma dessa função dela, então não vamos perder a oportunidade nesse domingo, nesse tempo que resta, nessa final do dia que resta, a gente meditar sobre o sentido da vida, que pra gente é muito claro. Temos uma origem, temos uma finalidade, e o que a gente faz nesse percurso é articular todas as circunstâncias nisso que é uma alegria de quem se sabe amado e de quem permanece no amor. Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.